Boa tarde, graças a Deus. Aqui em 2 Reis, no capítulo 6, eu vou ler o 6, o 7 e alguns versículos. Então, 6:24 até o 29 para começar. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Eu paro um pouquinho aqui, depois continuo. Essa era a situação que estava o povo. Eles não entraram nessa situação por acaso. Isso foi consequência de escolhas erradas e atos errados. E eles chegaram num ponto que eu tenho certeza que não tem ninguém aqui nessa mesma situação, já comendo o próprio filho. Isso aqui não parece, é bem chocante até quando a gente lê, e as pessoas querem, talvez, pensar: meu Deus, isso não pode ter acontecido. Sim, isso aconteceu exatamente assim. Eles chegaram num ponto em que a cabeça de um jumento valia tanto, e esterco de pomba, ou seja, fezes, valia um absurdo. Não tinha comida. Eles estavam cercados, ficaram cercados por tanto tempo pelo inimigo que eles não tinham como sair. E por causa daquele cerco, as demais coisas foram piorando. Então, você vê que uma coisa acontece, e se Deus não entrar em ação, outras, em função daquela, uma coisa, um abismo vai puxando outro abismo. Então, quando o inimigo cercou Israel, eles não tinham como sair. E foram ficando ali, naquela situação, cercados, encurralados. Fazer o quê? Comida foi acabando. O meio de sobreviver foi terminando. E aí? Se Deus não age, eles foram chegando num ponto, porque até, ao invés de parar e buscar a Deus, não era exatamente isso, nós vemos aqui. Então, algumas pessoas na vida, elas chegam ao extremo, porque vem um problema, elas não buscam socorro em Deus, e daquele problema outros vão chegando. Porque quando chegou o problema, que era o rei da Síria, e cercou a Israel, eles não tinham como sair. E ali foram ficando, porque infelizmente também na cabeça de muita gente é assim que funciona.
bom, ainda dá para levar. Só que nesse dá para levar, as pessoas vão se acomodando, ou se conformando, ou por não buscar um socorro em Deus, elas vão se virando, né? Dá para levar aqui, dá para levar ali, ainda dá para resolver de um jeito, de outro. Bom, chegou num limite, num ponto tão extremo, de as mulheres decidirem, essas duas aqui no caso, bom, a gente cozinha o nosso filho hoje, amanhã cozinha o seu. Parece uma coisa que não, meu Deus, isso não é real. Mas é. É que quando a gente está fora de coisas tão absurdas, você de fora olhando, você fala, meu Deus, por que não agiram? Mas o ser humano, infelizmente, ele tem essa tendência de ir se aprofundando e deixando a coisa correr e não buscar o socorro no lugar certo, da maneira certa. Muitas pessoas chegaram a um extremo de sofrimento e derrota porque foram deixando levar. Ainda dá para levar. Ainda dá para seguir. E ainda tem isso, ainda tem aquilo. Aí, no fim, vai descendo a um fundo de poço, a um abismo puxa outro abismo, que quando você vê, já estão cometendo atrocidades, coisas absurdas, inadmissíveis, totalmente. Mas isso é quando você não reage a um problema que já está ali. Se você não parar para resolver aquele problema, buscar em Deus a solução para aquilo, você pode puxar um outro, que puxar o outro, e nada é tão ruim que não possa piorar, vai descendo. Então eles chegaram nesse ponto, e o rei nesse momento entrou em desespero. Se você continuar lendo, ele rasgou as roupas, ele chegou num extremo, que ele falou, isso é um absurdo. Olha que ponto nós chegamos. Vocês cozinharam, uma mulher cozinhou o filho ontem, comeram agora hoje, a outra estava fugindo, porque ela estava gritando, socorro. Ela não quer cozinhar o filho dela, porque ontem nós fizemos um acordo. Você vê que o ser humano, a gente lê isso aqui e fala, Jesus, mas que coisa horrorosa. Mas o ser humano é assim. Ele busca recurso, saída em tudo quanto é lugar. Até quando não tem mais jeito. Aí depois, agora não tem mais jeito, agora tem que buscar Deus. Depois disso, que buscando a Deus, indo no homem de Deus, que eu vou continuar lendo, Deus mandou o socorro rápido. Mas precisou chegar num extremo para tomar uma providência. E é exatamente isso que vai acontecendo com muita gente. É muito fácil você se perder e estender uma coisa e ir seguindo. Está ruim, mas eu estou buscando ainda tem um pouco de prata aqui, que dá para comprar uma cabeça de jumento, ainda dá para comprar um pouco de esterco de pombo, a pessoa já está na cabeça do jumento, já está no esterco de pombo, ele já está comendo fezes de pombo, e aí ele ainda está dando para levar. Tem gente que já está num limite absurdo, mas ele ainda está insistindo naquele mesmo pensamento, na mesma fé, no mesmo sistema, na mesma visão. Ele está insistindo. Ele continua sustentando aquilo lá, que está só piorando. Mas a pessoa, ela ainda insiste em manter aquela mesma linha de pensamento. Muita gente assim. E vai estendendo. Vai buscando saída cá, lá. Você vê que era para essas mulheres que, pelo menos teoricamente, o Deus deles era o Senhor. Você vê que que adianta, teoricamente, você falar de Deus, você até ter uma Bíblia, você
ser intitulado um povo de Deus, mas uma pessoa, você acha que uma pessoa que realmente se essas mulheres dependessem de Deus, elas cozinhariam o próprio filho? Se realmente elas conhecessem o Deus vivo, é exatamente isso. Se algumas pessoas realmente conhecessem o Deus vivo, permitiriam chegar a um extremo? Não. Buscaria antes a Deus. Invocaria, pagaria o preço ali. Não, Deus, o Senhor vai me dar vitória. Não, eu não vou. Porque buscando alternativa humana, é isso aqui. E as pessoas não se dão conta muitas vezes que elas estão aceitando o pior. As escolhas que elas estão fazendo são as piores. Elas estão descendo. Elas já estão com cabeça de jumento, é o alimento que tem, com esterco de pombo. Já está vendo que a coisa está no extremo. Mas você vê que ainda pode descer. Para quem já estava à base de cabeça de jumento e esterco de pombo, só faltava o quê? Não dá, meu Deus, não dá para descer, mas desceu. Já estava cozinhando o próprio filho. Entende isso ou não? Isso é para mostrar que é muito fácil uma pessoa descer. Mas não tem mais onde descer. Está aqui. Não tem mais onde descer, não tem onde piorar, piora. Sempre tem como piorar. Sempre haverá como piorar. Então já está numa situação, se a pessoa não para e diz, não, chega de buscar alternativa humana, própria, saída em coisas que eu posso tocar, em coisas que eu posso ver, eu vou buscar em Deus. Eu vou buscar em Deus. E Deus não vai, Ele vai me livrar. Por pior que esteja a condição de uma pessoa, por mais pecadora que ela seja, se ela invocar a Deus, Deus tira ela daquela situação. Nada pode prevalecer se uma pessoa realmente, ela coloca a boca no pó, e ela invoca o Senhor de todo o coração e alma. Se ela parar para invocar a Deus, todo o seu coração, desejo Deus, Ele vai ouvir. E Ele vai responder. E Ele vai tirá-la daquela situação. O problema é que as pessoas, enquanto dá para levar, elas vão levando. E às vezes a cegueira é tão grande, por isso que a Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar, que a pessoa ela nem vê que ela já está... Às vezes o diabo consegue, ela está no fundo de um abismo, ela já está numa condição deplorável, absurda, e ela ainda não está percebendo aquilo. Ou se percebe, é como se ela quisesse se enganar que com a fé que ela tem, com o sistema que ela está, que a levou àquela condição, ela ainda vai poder sair daquilo. Se você manifesta uma fé que já te levou para um buraco, essa fé vai poder te tirar desse buraco? É lógico que não. Se a fé que uma pessoa manifesta, se o sistema, se as escolhas que ela tem feito, já a levou, a conduziu para a derrota, como é que essa mesma fé vai tirá-la da derrota? Se ela não mudar essa fé e essas escolhas, ela não vai sair daquele fundo de poço. Ela vai descer mais. Porque se aquela fé, aquelas escolhas, levaram ela àquele ponto, certamente a mesma fé vai levá-la a um profundo abismo um abismo ainda maior. E às vezes demora para entrar isso na cabeça de muita gente. É por isso que tem muita gente que morre sem viver o poder de Deus, sem desfrutar da glória de Deus, e envelhece, passa anos, e diz, não, eu tenho Deus, eu tenho a Bíblia, eu até sou um obreiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas ela não consegue andar em vitória. Porque ela não consegue se moldar e se desvencilhar daquelas ideias, daquela linha de pensamento, daquela forma de ver as coisas. Ela acaba se conformando e se convencendo que é assim. Mas a fé deles, o que estava
dominando a vida deles, era um espírito que estava levando para uma derrota, já estavam cercados pelo inimigo. Desse problema vieram outros, e chegaram nesse extremo aqui. Então, era o quê? Que a gente tem que abrir o entendimento sempre. Eu tenho que, se eu quero andar em vitória, eu não posso só me contentar em dizer, não, eu creio em Jesus. Bom, eu creio em Jesus, mas agora eu creio naquilo que Ele falou e que Ele me direcionou a fazer? Ou eu estou, como a Bíblia fala em Salmos, como o cavalo e o burro que precisa de freio e de rédea por falta de entendimento? Porque quando eu me abro de verdade, não importa quantos anos você viveu com uma linha de pensamento, com um sistema, um ponto de vista, uma visão. Quando você se determina a dar espaço para uma outra visão, para uma fé que vai te levar a viver em vitórias, como eu sempre digo, não em facilidades, mas em vitórias, você começa a vencer. Eu creio em Jesus, mas eu creio em tudo que Ele falou? Eu creio, eu estou aberto às mudanças na minha forma de pensar, de conduzir a minha vida? Porque às vezes eu creio, eu gosto de vir à igreja, eu gosto quando eu leio a Bíblia eu me emociono, eu ouço a palavra eu me emociono, eu fico tocado, mas não é o bastante. Assim tem milhares de pessoas que ficam, se emocionam, são tocadas, ficam se sensibilizam com as mensagens, mas não é o bastante. Eu preciso de mais para andar em vitória. Eu preciso de mais. Eu preciso realmente de um entendimento e da prática desse entendimento para andar em vitória. Preciso de mais. Eu creio em Jesus e sou salvo. Meu Deus não é o Buda, os santos vários que tem. Meu Deus é Jesus Cristo. Ai, eu creio em Jesus. Eu creio nesse Deus, nesse Senhor. Eu me abri para Ele, eu creio. Mas agora, eu quero andar, eu creio. Então, se eu creio nesse Jesus, eu estou dando espaço e abertura para ser salvo nele. Mas eu quero viver as promessas dele. Eu estou na terra ainda. Eu ainda não cheguei no céu. Eu estou trabalhando na minha jornada para chegar lá. Mas eu estou na terra e eu quero andar em vitórias. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O senhor não veio para uma pessoa comer cabeça de jumento e esterco de pombo, chegar ao ponto de cozinhar o filho. Isso é um horror. Algumas pessoas elas não estão cozinhando o filho, mas elas estão vivendo numa amargura e numa amarra, numa derrota. E elas não perceberam quando aquilo começou. Elas começou o rei da Síria cercando, e de lá muitos outros problemas chegaram. Às vezes uma coisa acontece na vida da gente, e se a gente não começa a combater aquilo já, e a lutar para vencer aquilo vai puxar outro, vai puxar outro, vai puxar outro, vai puxar outro, daqui a pouco é no fundo do poço. E como um abismo puxa outro abismo, que isso está escrito na Bíblia, para sair daquele abismo, eu acabo pegando outro abismo, e para sair daquele abismo eu pego mais outro abismo, e para sair daquele abismo eu pego outro abismo, porque eu acabo buscando saídas e soluções em lugares, em meios que Deus não está, o que Ele não aprova, o que Ele não abençoa, o que a sua bênção não está lá. É o que acontece com o mundo. Às vezes a pessoa não está vencendo, não é porque ela não está buscando, ela está buscando, só que ela está num abismo, e ao invés dela buscar sair do abismo, ela busca uma saída humana,
que se torna um outro abismo, e numa busca desesperada para sair daquele abismo, que ela já pegou mais um abismo, ela acaba tomando uma outra atitude e pegando outro abismo. Você não vê pessoas que vivem fazendo empréstimos para pagar empréstimos? Ela sai de um abismo, ela entra em outro abismo, que ela vai lá no desespero. Eu tenho uma pessoa que ela está há 500 anos na igreja, mas isso não entra na cabeça dela. Ela está na igreja. Ela tem tudo para ter entendimento. É uma pessoa de cultura, uma pessoa que etc. Mas é impressionante. Não entra, ela é um vício. Ela está sempre buscando socorro em alguém na mesma área. Você vai dizer, ela ganha mal? Ela ganha muito bem. Ela ganha bem, mas o salário dela já fica preso no banco, ela faz um empréstimo para pagar as contas, que ela faz outro empréstimo, ela não tem mais onde fazer empréstimo, ela não tem mais para quem pedir dinheiro emprestado, porque ela não se libertou disso. Então, ela crê em Jesus, ela crê, ela tem condições de ter entendimento, ela tem. Mas as escolhas dela, ela até hoje não teve fé para confiar em Deus nessa área. Na palavra do Senhor, eu vou suprir as suas necessidades. Você planta no Senhor e Ele vai te abençoar. Não teve fé para esperar por Deus. Então ela está sempre agindo de forma humana. E por isso que ela está num abismo maior que o outro. Ela pega continuamente. E assim por diante. Eu poderia apresentar outras situações de pessoas que está na igreja, que crê no Senhor, que teve a fé para crer nele, mas não teve para mudar a sua linha de pensamento. Não teve. Então, o que a pessoa faz? Ela está sempre, na área sentimental, tem gente que faz a mesma coisa, ela arruma um relacionamento, ela não tem fé de esperar em Deus, um relacionamento dado por Deus, e quando ela está num relacionamento, ela também não tem fé para esperar a hora certa para ela viver plenamente aquele relacionamento. Então ela já se precipita, ela toma atitudes contrárias à vontade de Deus, e assim ela vai embrenhando num problema maior que o outro, daqui a pouco vai somando um problema a outro. Mas a direção foi dada. Ela crê, pelo menos teoricamente, ela crê em Deus, mas ela não consegue crer para tomar as atitudes dentro da direção de Deus. Eu ia continuar lendo, mas eu posso só concluir, e depois, quando eu voltar para encerrar, eu concluo essa parte. Quando foi buscado aqui no homem de Deus, o Eliseu, se você continuar, ele falou, olha, amanhã nessa mesma hora, vocês vão ter tanta comida que não vai ter onde botar. E você vê, chegaram a um ponto de cozinhar até o próprio filho, e no dia seguinte, tinha tanta comida que tinha para jogar fora. Tanta comida. Deus mudou aquilo. Deus criou um meio. Sabe o impossível, uma coisa fora do comum? Aconteceu de um dia para o outro. De um dia para o outro. Quer dizer, num dia estava cozinhando o próprio filho, no outro dia tinha tanta comida que não tinha onde botar. Tanta comida. Quer dizer, Deus mudou de um dia para o outro. É como assim hoje, quarta-feira, agora, 3 e pouco da tarde, você está num problema, amanhã, no mesmo horário, você passa a vive um milagre. O milagre, Deus te dá a vitória, você passa a viver uma situação tão diferente, que você olha e diz, meu Deus. Quer dizer, em 24 horas, eles estavam vivendo 24 horas antes, cozinhando até o filho. 24 horas depois, tinha comida que não tinha onde pôr. Se eu continuar lendo, eu mostro isso aqui para você. Deus mudou. Então, para mostrar que quando a pessoa busca no lugar certo, ela decide tomar as escolhas certas, a direção certa, ela se submete e se rende a Deus,
Não importa quão impossível, porque essa situação deles aqui era algo assim fora do comum. De Deus, era o fundo do poço. Como é que explica isso? Um dia para o outro, 24 horas depois, estavam vivendo uma situação tão diferente, que não dá nem para explicar. Milagre mesmo. Coisa que não tem como explicar. Milagre. Então, isso aqui, essa palavra é uma prova. Nós não estamos em 2013 ainda. Você tem buscado a Deus. E às vezes a coisa, você fala, como vai mudar uma coisa dessa? Bom, ninguém está cozinhando o próprio filho para matar a fome. Ninguém está numa situação tão grave aqui. Se o Senhor mudou em 24 horas a situação deles, não pode mudar a sua? Claro que pode. Se Ele mudou a situação deles, não pode mudar de qualquer um de nós? Seja lá o que for que cada um está vivendo? Mas se você agir, você recebe uma palavra como essa e agir como eles, no início, que estavam cercados, e daquele problema outros vieram, por quê? Porque não crê, porque muitas pessoas, apesar de já terem ouvido, não sei quantas vezes a mensagem de vitória, ele não deixa entrar o entendimento. E por não deixar entrar, ele continua alimentando uma incredulidade. Ah, mas como? Quando você diz mais como, inclusive, depois vou ler isso, que foi exatamente isso que o assistente do rei falou. Nem que as comportas dos céus fossem abertas, isso aconteceria como o homem de Deus falou. Ele falou, vai acontecer amanhã, quer dizer, em 24 horas vai acontecer, mas você não vai comer nada, porque você não creu. Exatamente isso. Quando você diz, ah, mas como? Você está dizendo, ah, Deus não tem o poder para mudar isso. Mas como? Estão até comendo os próprios filhos, como é que a mãe vai ter tanta comida que não vai ter nem onde guardar? Como isso? Olha, hoje eu estou numa situação de sufoco, como é que amanhã eu vou estar vivendo outra situação? Como? Quando você diz isso, o Senhor diz, pois vai acontecer, mas você não vai desfrutar, não vai ser para você. Você vai ver acontecendo com o fulano do seu lado, com o ciclano de casa, você vai ver acontecendo com muita gente. É o que eu vejo acontecer dentro da igreja. É um que vive um milagre aqui, outro que vive ali, mas aquele incrédulo, aquele que está sendo, ah, mas como? Ai, gente, não tem jeito, meu problema, bom, é muito maior do que Deus. Deus fez o céu, a terra, mas esse problema que eu tenho é infinitamente maior do que o Senhor que fez o céu, a terra, a minha vida. É infinitamente maior do que o Senhor que fez tantas coisas, que foi com Davi para derrubar o Golias, que abriu o mar vermelho, que jogou uma muralha de 6 metros de altura e 9 de altura e 6 de largura. Não, o meu problema é maior do que a muralha de Jericó, o meu problema é maior do que o mar vermelho, o meu problema é maior que o Golias. Então, realmente Deus só podia chegar até o Golias, Deus podia derrubar o Golias, só podia abrir o mar vermelho, Ele só pode derrubar a muralha. Esse problema é maior do que tudo isso. Isso aqui não tem como eu viver, não tem como, não dá tempo, já passou de hora, está em cima, ninguém faz mais nada, já está tudo fechado, ninguém faz isso, não faz aquilo, não acontece, não tem como. Bom, já limitei a Deus, você já disse para Deus, Deus, o Senhor é fraquinho demais. Quando uma pessoa age assim, ela está dizendo, Senhor, quer dizer, o Senhor é muito fraquinho, o meu problema é maior do que o Senhor, não tem mais tempo então, porque o Senhor não pode, o Senhor não é o Senhor do tempo. Então o Senhor não pode reverter nada que está acontecendo na minha vida. Não tem mais tempo, passou de hora, é impossível. Não tem saída, é o fim, não tem como mesmo. Então, nessa hora, você está dizendo que você não crê. Então, Deus está dizendo, ok, eu sou muito menor do que esse problema, então resolva você deve dar conta dele sozinho. Se eu não posso resolver, tente você. E aí, é onde a pessoa não vive o milagre. Ela vê a pessoa do lado vivendo, ela vê o outro vivendo, ela vê o outro, ela vê as coisas acontecerem. Mas porque ela não briga contra aquele espírito temeroso, incrédulo, questionador, murmurador, melancólico, aquele espírito desconfiado. Ah, será? Será? Se as pessoas não se libertam disso, elas nunca vão viver
coisas maiores em Deus. Parte das pessoas que vivem em fracasso, elas são dominadas pelas emoções, por uma religiosidade. Elas até falam de Deus, mas na prática elas não conseguem colocar em prática. Elas estão sempre tentando mostrar que elas são tão espirituais. É uma busca para mostrar uma coisa que eu não entendo por quê. Sabe, tem gente que tem uma necessidade de ficar o tempo todo provando e se afirmando: eu sou espiritual, eu sou espiritual. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e tem um negócio que eu não trabalho para isso. Se você me vê como espiritual, amém. Se você não vê, não posso fazer nada. Se eu não provei que sou de Deus até hoje, não tenho mais nem o que provar, vou continuar seguindo o meu caminho. Eu trabalho para ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu trabalho para ser de Deus. Se alguém vê isso, amém. Se não vê, não muda para mim. Eu tenho lutado dia e noite assim, para viver uma vida em Deus com liberdade. São tantas coisas que já me aprisionam, tantas situações que eu falo: eu não vou permitir isso, me aprisionar também. Mas se eu falar uma coisa e uma pessoa não entender, ou for mal interpretada, eu posso fazer. Eu falei o que o Espírito Santo me dirigiu a falar. Amém. Se entender, amém. Se não entender, não há o que fazer. Quando você decide viver livre em Deus, você não fica mais preso a coisas que são totalmente irrelevantes. Quando você realmente manifesta uma fé viva, você não tem que se autoafirmar 24 horas por dia. Você é de Deus e acabou. O seu vizinho não viu, o fulano não viu. Bom, eu não sei por que não viu. Se você tiver boas obras, será visto. Mas se alguém não interpretou bem, e você sabe quem você é em Deus, e você está bem com Deus, é isso que vai determinar. Se a tua consciência não te condena, você está bem com Deus, você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. E é isso que o Senhor espera de nós, que vivamos em paz. Deus espera que você viva em paz. E como é que você vive em paz? Quando você crê nele e decide ouvir a voz dele, colocar em prática aquilo. Você decide deixá-lo no controle e depender dele, independente de qualquer coisa. Quando você depende de Deus e coloca tudo sobre os cuidados dele, você faz a tua parte, você busca, você jejua, e você manifesta a fé, e você, é impossível isso, mas Deus é o Deus do impossível. Para mim é impossível, para Deus tudo é possível. Como é que em 24 horas antes, estavam comendo os próprios filhos, no dia seguinte, estavam tendo tanta comida que não tinham nem onde guardar? Isso era impossível acontecer. O próprio assistente do rei disse: nem se as comportas dos céus forem abertas, isso acontecer. Isso poderia acontecer. Ele falou: pois vai acontecer, mas você não vai comer, porque você é um incrédulo. Você não vai desfrutar desse milagre. Porque duvidou. Quer dizer, Deus não pode fazer isso. Deus não pode mudar uma situação tão grave de um dia para o outro. Pode. Ele pode. E é isso que ele está falando. Eu não sei se para uma pessoa específica e para o restante todos nós estamos sendo aproveitando da palavra, ou se todos precisam ouvir a mesma coisa. Eu sei que Deus está dizendo: eu posso mudar uma coisa impossível. Eu posso mudar. Isso é impossível, mas eu posso mudar. Amém. É impossível, mas eu posso mudar. E se você entender isto, e deixar essa fé jorrar, dominar, você suar, você transpirar, respirar e transpirar, ser possuído, dominado, controlado por este pensamento, por este espírito, por esta fé, você vive o milagre. Ele acontece. Ele acontece. Quantas vezes eu vi Deus operar no dia... Eu não estou falando, eu posso fazer uma seleção de testemunhos e te trazer pessoas dizendo: no dia 31 eu consegui isso, no dia 31 eu consegui a minha casa própria, eu fui sorteado no lance que eu tinha dado para sair a minha carta de crédito para comprar a minha casa própria, eu consegui um dinheiro, chegou no dia 31 que eu consegui fechar o meu negócio da minha casa própria, eu recebi uma ligação de uma pessoa me chamando
chamando para eu me apresentar no dia 2, numa multinacional, no dia 31. Como? Impossível. Aconteceu? Aconteceu? Aconteceu. Eu nem lembro tantas coisas que aconteceram. No dia 31. No próprio dia 31. É claro que nós não estamos presos só, se Deus não fizer, agora acabou a minha vida. Não, não é. Eu vou continuar amando a Deus e buscando a Deus, e você tem que se espírito, independente de qualquer coisa, porque nós confiamos em Deus. Agora, seja lá o que for, Deus é poderoso. O que Deus quer que você entenda é que você não vai precisar só desse milagre, você precisa de uma vida de milagres até o fim. Quantos anos você vai viver se ele não voltar? 100 anos, 80, 70, não sei. Você precisa de Deus até o seu último, segundo de vida. Nós vamos precisar de Deus muito, durante, por segundo, nós precisamos dele. Mas ele quer deixar bem claro que ele quer fazer. Ele vai sempre fazer. E se algo não acontecesse agora, você sabe que vai acontecer. Mas o que a palavra vem e diz, eu posso fazer já. Em 24 horas tudo estava mudado. No dia seguinte tudo estava mudado. De uma situação extrema, que não dá nem para imaginar. Uma mãe chegando a esse ponto de loucura, de desequilíbrio. O problema atingiu de tal maneira a cabeça dessas mulheres que já estavam cozinhando os próprios filhos. De tão grave que estavam. E ninguém está nesse estado. E Deus mudou. Não vai mudar? E você vê como é que é, né? Gente precipitada é isso aí. Gente precipitada sempre faz uma besteira atrás da outra. No desespero, cozinhou o próprio filho. No dia seguinte, tinha comida de sobra. Imagina essa mulher pensando, meu Deus, se eu tivesse esperado mais um dia, não tivesse me equilibrado. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Mais um pouco, estava perto, estava aí, podendo sentir o cheiro da mudança. E a pessoa tomou uma decisão precipitada e coisas que não podia reverter mais. E quando você decide, não, eu vou esperar, eu vou tomar a decisão certa, eu vou manifestar a fé, eu não vou dar mais passos errados, eu não vou mais buscar o tabismo para a minha vida. Você vê a mão de Deus agir com poder. Amém? Então, com esse espírito de total convicção, de que Deus é poderoso para mudar. Uma coisa que hoje você olha e diz, nem se eu tivesse 1 ano para mudar isso aqui, não era impossível mudar, imagina, de um dia para o outro. Isso aqui é a mesma coisa. Como disse o assistente do rei, quer ver? Olha o que ele disse aqui, ó. O oficial cujo braço do rei estava se apoiado, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Quer dizer, nem que se as comportas. E se eu tivesse 1 ano para isso resolver, não resolveria. Quanto mais de um dia para o outro. Ele disse, pois vai acontecer, só que você não vai desfrutar. Você vai ver gente vivendo, mas você não vai porque você é um incrédulo. E você não vai aceitar o mesmo espírito que estava no oficial do rei. Mas o espírito estava em Eliseu e em quem creu. Porque quem absorve a palavra de vitória, quem crê no Deus vivo, independente de circunstâncias, de situações, realmente sempre desfruta do poder de Deus. Amém, minha gente? Quando você dobrar o seu joelho com o seu propósito nas mãos, debaixo dos seus joelhos, fala com Deus, com a força da tua vida. Sabe, não fica olhando, oh, meu Deus, é impossível. E não, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer. Também não fica preso, Senhor, eu sou tão fácil. Senhor, me perdoa. Perdoa se eu falei, eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, eu sei que o Senhor pode me dar vitória. Eu não vou ficar preso a nada, o diabo não vai me roubar. Eu creio que não é por merecimento, é por fé, eu creio. O Senhor pode me dar essa vitória, então muda essa situação na minha vida, porque eu quero te glorificar e eu quero que o teu nome seja glorificado na minha vida. Amém?